Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 erros de youtuber iniciante que muitas pessoas cometem, já fizeram e eu também cometi nessa jornada que eu fiz, né? Me aventurando pelo YouTube. Então eu trouxe esse vídeo para passar algumas informações. E o último foi o que mais, assim, que mais me atrasou em conseguir algo, em conseguir progredir em algo. Então vamos lá. O primeiro é não começar. Vamos começar pelo primeiro ponto e o primordial, que é a pessoa não começa. Basicamente, para tu ter uma métrica do teu YouTube, para tu entender como funciona o teu YouTube, para tu ter um público, para tu começar a trabalhar com o teu YouTube, tu tem que começar. E muita gente não começa. Isso daí é o erro do YouTube iniciante, que quer começar, mas não começa. Ele entra naquele paradoxo de começa, não começa, começa, não começa. Fica pensando entre começar e não começar. E o início é você começar. E muitas pessoas não começam por medo, por receio, por vergonha, por não acreditar que vai dar certo. Eu já passei por essa situação, entendeu? Então, quando eu comecei no YouTube, eu ainda estou começando no YouTube, mas quando eu comecei bem atrás também, eu não começava. Eu tinha medo do que as pessoas iam pensar e eu tinha medo do que eu falava, né? Eu tinha vergonha, na verdade, receio da minha voz e da forma como eu falava. Então, o primeiro passo, se você quer começar, é começar. Entendeu? Então, sai daquele paradoxo de não começar e começa. Outra coisa também que deu muito problema pra mim foi parar no meio do caminho. Ou seja, eu começava muitos canais e parava no meio do caminho. Esse é o que é o problema. Eu começava, postava alguns vídeos, aí eu desistia. Não tinha a consistência, a constância, a disciplina de continuar. Então, parar no meio do caminho e não continuar é também um erro muito ruim, porque você não tem uma métrica, você não consegue crescer o seu canal sem continuar. Isso é fato, entendeu? Então, o erro também é parar no meio do caminho, não continuar. Muita gente se frustra por não dar certo, porque elas postam 10 vídeos, 30 vídeos às vezes, 20 vídeos e não dá nada, não dá em nada e para. Esse que é o pior erro, é parar e tu nunca aprender como fazer dar certo. Se você não continuar, você não vai ter sucesso, então, entendeu? Então tem que ter essa disciplina, tem que ter essa constância. Eu sei que é algo bem óbvio, né? Essas duas aqui é algo bem óbvio, óbvio. Então, as pessoas elas não tendem a começar com o óbvio. Então você começa, continua. E outra coisa aqui também que eu vejo muito problemático também, que eu fazia muito, e muita gente eu tenho certeza que faz, que é nunca vai pra prática. A pessoa fica assistindo mais e mais vídeos de como começar no YouTube, de como fazer um canal, de como criar um nicho, de como fazer um roteiro, de como fazer uma thumb, e não vai pra prática, tá ligado? Não vai pra prática, pra praticar, pra colocar em ação aquilo que ela aprendeu, ela fica só assistindo, assistindo, assistindo e procrastina para começar, procrastinando para fazer o vídeo, fazer um roteiro legal, criar um esquema legal, criar uma thumb, entendeu? Editar o vídeo, então procrastina, procrastina e mais procrastina e nunca começa, nunca começa. Fica sempre na teoria, sempre aprendendo a teoria, sempre aprendendo de como ganhar dinheiro, mas nunca vai para prática. Outra coisa também pensa que vai dar tudo certo de início. Esse daqui é a famosa ilusão, né? A famosa ilusão do YouTube. Porque a gente vê muitos vídeos dizendo que o YouTube vai dar certo, dizendo que o YouTube é a melhor opção, dizendo tal e coisa do YouTube, entendeu? E a gente se ilude, acaba que a gente se ilude com o processo. Eu me iludi com o processo. Porque eu postava e não dava certo, sabia? O YouTube não recomendava, o YouTube não, não mostrava para um público, eu não conseguia ter inscritos e acabava que meus vídeos pegavam poucas views. E a gente, por exemplo, a gente não está preparado para esse processo de pouquinho a pouquinho. Nós achamos que vamos conseguir logo de cara, vamos conseguir 100 views, 60 views logo de cara, de início assim, entendeu? E o YouTube ele demora um pouco para recomendar. Tem até aquela, eu digo como teoria, porque não é confirmado, mas tem aquela teoria de que o YouTube, ele, tipo assim, ele retém o teu canal um pouco,
recomenda para poucas pessoas para entender o que é o teu canal, quais são os teus vídeos, como é o teu vídeo, para quem ele deve recomendar. E isso eu acho também que é uma verdade muito grande, porque o YouTube ele demora assim para recomendar teus vídeos, ele demora bastante até. Por exemplo, esse canal aqui, ele começou a recomendar agora, ele tá começando a recomendar agora. Ou seja, ele tá começando a recomendar por exemplo, pra uma pequena parcela das pessoas, para 1.000 pessoas, ele tá dando 1.000 impressões para mim agora. Porque antigamente, 6 meses atrás, ele me dava 3 impressões, 10 impressões, 14 impressões. Então era muito poucas pessoas que ele enviava. Quando eu falo impressão, é para quem ele enviou. Não foi as pessoas que viram, mas sim para quem ele mandou, entendeu? Ele mandou para 14 pessoas, só que de 14 pessoas só uma viu, entendeu? Então, ele demora um pouco, ele demora muito, na verdade. Não demora um pouco, não, demora muito, demora alguns meses, viu? Se o seu canal der certo, alguns canais que em poucas semanas deram muitos views, em poucas semanas, em poucos meses deram muitas views, é porque já eram contas antigas já. Então eles tiveram uma estratégia. Só que o meu ele demorou bastante. Até agora tá demorando também, entendeu? Então é um processo chato, cara. É um processo demorado. É um processo complicado. Mas é um processo que é certo, entendeu? Todas as pessoas que passar pelo YouTube e começar a fazer vídeos, ela vai demorar. Vai demorar alguns meses. Para as pessoas, alguns meses. Para mim foi alguns meses. 6 meses mais ao certo. Que ele tá demorando. Ele tá demorando ainda, tá colocando algumas impressões a mais, mas ele retia, né? Ele retém os canais em si para colocar menos impressões para saber o que é o teu canal, o que é o teu vídeo, qual a forma que ele deve recomendar para as pessoas, entendeu? Então, o teu trabalho é tu fazer os vídeos, estudar um pouco mais, mas colocar sempre em prática, sabe? O YouTube ele vai fazer a parte dele. Outra coisa também é ter preguiça para testar. Isso é fato, cara. As pessoas elas não têm vontade de testar, sabe? Testar formatos de vídeos, testar formatos de, de roteiro, testar formatos de thumb. As pessoas elas têm preguiça de testar, sabe? Ir pra prática mesmo, testar vários vídeos, testar vários vídeos, várias thumbs, vários roteiros, vários tipos de conteúdo. Então a pessoa tem que testar para ela ter, como eu posso dizer, essa identificação. Por exemplo, eu tô testando várias coisas para eu ver o que eu me identifico. Ver como é que eu saio em relação a alguns vídeos. Então sempre tem que estar testando. Sempre tem que estar colocando esforço. As pessoas elas não querem colocar esforço nisso, entendeu? Acham que não vai dar certo e deixam de lado. Por exemplo, as pessoas têm muita preguiça em relação ao YouTube, porque, tipo assim, eu também eu me incluo nisso, porque, por exemplo, eu tinha essa preguiça de testar no YouTube, porque eu achava que o YouTube não ia dar certo, sabe? Colocar ali o YouTube de lado, sabe? O YouTube, pra mim, eu pensava que o YouTube não ia bombar meu canal. E não tá bombando mesmo, mas eu mudei essa forma de pensar. Outra coisa também, tentam ser criativos, tentam criar do zero. O que eu acho não é um erro. Você vai entender aqui. Uma coisa que a gente percebe no YouTube é que muitas pessoas, não é que elas copiam, mas elas se espelham em vídeos. Por exemplo, existem muitos vídeos parecidos, só que com visões diferentes. Isso é fato, até porque existem muitos criadores de conteúdo para diferentes nichos. Então, você não precisa reinventar a roda, na verdade. Reinventar a roda. Você pode se espelhar em algum vídeo, por exemplo. Esse vídeo eu tô me espelhando em outros canais. Eu tô me espelhando, só que eu tô trazendo uma visão minha, uma experiência que eu tive com o YouTube, entendeu? Então é uma visão minha, uma forma que eu vejo as coisas de diferentes perspectivas. Você pode se espelhar em vídeos. Agora o que não dá é você copiar, entendeu? Copiar é complicado, porque você não tá trazendo uma perspectiva sua, uma visão sua, não tá trazendo uma marca sua em relação ao vídeo, ao canal. Você tá trazendo só uma cópia descarada, entendeu? Então, o que eu acho é que as pessoas elas devem sim se espelhar, mas não copiar
tudo igualzinho, cara. Sabe? Se espelhar em como a pessoa fez. A pessoa também pode, ela pode criar tendo uma base. É o mesmo que eu falei. É se espelhar e criar em cima do que você viu. Outra coisa que essa daqui foi, acho que a que mais me prejudicou em relação a entender e a ter disciplina. Que nunca foi focar em algo. Eu nunca foquei em algo, sabe? Nunca foquei em fazer aquilo ali dar certo. Uma frase que me impactou muito foi de um empresário que eu vi aqui, né? Foi até do YouTube mesmo, que eu vi que você não tem que esperar dar certo, você tem que fazer dar certo. Que foi uma coisa assim que mudou a minha mente, sabe? Não vou dizer igual os coaches que mudou meu mindset, mas foi uma coisa que me deixou assim reflexiva. Eu refleti por alguns dias, por algumas semanas, e eu realmente percebi que muitas vezes nós pulamos de galho em galho, na verdade. Tem tantos vídeos de como ganhar dinheiro, de como fazer o YouTube dar certo, que a gente acaba ficando muito perdido em como a gente deve fazer. Então, o que eu recomendo é você focar em algo. Foque no YouTube, ou foque no tráfego pago, ou foque em dropship, ou foque... Porque eu já presenciei muitas formas de ganhar dinheiro, mas eu nunca focava em algo. Ou seja, eu nunca chegava a ganhar realmente dinheiro com aquilo, porque eu nunca focava nisso. Então, eu tenho que focar em algo. Por exemplo, o YouTube agora tá começando a dar certo para mim, porque eu foquei no YouTube. Porque eu entendi que eu tinha que focar em algo, cara. Eu tinha que fazer aquilo ali dar certo. Até dar certo. Porque não vai dar certo, sabe? Vai ter dificuldades, vai ter obstáculos no YouTube. Vai ter momentos que você vai ter a barreira mental. Vai ter momentos que você vai ter a barreira mental. Sabe? Vai ter problemas, vai ter dificuldades. Mas você tem que superar essas dificuldades encontrando soluções, entendeu? Então foi isso que mudou na minha cabeça. Foi que eu tinha que encontrar soluções, eu tinha que estudar mais, eu tinha que aprender mais sobre o YouTube, só que colocar em prática. Eu pensava que se tentasse várias coisas eu ia conseguir alguma forma milagrosa de ganhar dinheiro. E foi isso que eu quebrei a cara. E muita gente quebra a cara ainda hoje, cara, sério. E enquanto a pessoa não entender isso, ela vai continuar pulando de galho em galho, sempre pensando que algo vai dar certo. Então, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, que provavelmente vai cair, você tem que focar em algo. Foque em algo. Foque no YouTube. Foque em um estilo de vídeo. Ou foque em um nicho que você quer. Mas foque nisso, cara. Foque em dar certo, sabe? Então, o que me atrasou muito foi isso. Não focar em dar certo. Eu tentava vários canais, tentava várias formas de ganhar dinheiro, várias formas de conseguir público, e eu nunca focava em uma. Por exemplo, agora que eu tô focando, porque em um dia, cara, se você trabalha ou se você não trabalha, muitas vezes não vai dar pra você focar em várias coisas. Isso é fato. Se você não tiver disciplina, não tiver consistência de fazer dar certo, você não vai conseguir focar em várias coisas. Você tem que focar em uma e fazer aquilo dar certo. E tem que ter a consistência, é fato, tem que ter a consistência. Tem que estudar o YouTube, tem que saber como analisar o YouTube, tem que aprender sobre o YouTube. Só que colocar em prática, entendeu? Então, galera, o último foi o que mais me complicou em relação a aprender sobre o YouTube. A aprender a crescer um canal, entendeu? Foi nunca focar, cara. Nunca foquei e acabou que eu sempre desistia das ideias. Então, é isso, cara. Eu trouxe esse vídeo aqui. Se você acha, você tem a mesma opinião, compartilhe aí nos comentários. Se você se identificou com o vídeo, só sabe, se identificou com algum erro que você cometeu, então resolva isso, cara. Resolva isso, que vai dar certo, entendeu? E tenha consistência, tenha disciplina. Uma vez que você entende como o YouTube funciona, fica mais fácil. Então aprenda sobre o YouTube, mas coloque em prática.